Se você trabalha com casos complexos, provavelmente você já recebeu um paciente com muita desregulação emocional, comportamentos impulsivos, um histórico de invalidação. E quando você senta para fazer a formulação de caso, parece tudo muito solto, parece que falta algum fio condutor ali. E é aqui que o modelo biosocial pode entrar para deixar a sua prática clínica muito mais clara. Hoje eu quero te ensinar como usar o modelo biosocial na sua formulação de caso, não só com pacientes de personalidade borderline, mas com qualquer paciente que apresente desregulação emocional generalizada e muito intensa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andressa Juliana, sou psicóloga que atua pela TCC e pela DBT, com foco em transtornos de personalidade e casos complexos. E nesse canal aqui eu costumo falar sobre a prática clínica real. Então, se você se interessa por esse tema, já clica no sininho e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Antes da gente falar sobre o modelo biosocial na formulação de caso, é bom lembrar que eu já gravei um vídeo sobre o modelo biosocial, né? E vocês podem clicar aqui para conseguir assisti-lo. Um lembrete rápido antes de começarmos. O modelo biosocial, que é a base da DBT, ele foi originalmente pensado para entender como o transtorno de personalidade borderline se desenvolve. A ideia central é de que o problema não está só na vulnerabilidade da pessoa ou só no ambiente, mas sim uma transação complexa que acontece entre vulnerabilidade emocional e ambientes invalidantes. Essa combinação, ao longo do tempo, vai moldando como a pessoa sente, pensa e reage, inclusive interpreta as próprias reações emocionais. E mesmo que esse modelo seja muito usado para entender personalidade borderline, ele pode ser muito útil em casos onde há desregulação emocional e estratégias de enfrentamento muito desadaptativas. Mas a pergunta aqui do vídeo é: como é que eu tiro isso da teoria e consigo colocar isso na minha formulação de caso? Eu vou organizar 3 perguntas para que você possa utilizar. Primeiro, qual é a vulnerabilidade desse paciente? Segundo, que tipo de ambiente ele encontrou? E terceiro, o que foi aprendido entre essa transação? Então vamos por partes. A primeira parte da formulação é a gente olhar para a vulnerabilidade. Você pode se perguntar: esse paciente ele tem um padrão de reatividade mais rápido, reatividade emocional, do que a maioria das outras pessoas? Ele relata histórias de sempre ter sido muito intenso, muito reativo, muito explosivo, ou até pelo contrário, muito desligado? E como é o ritmo do retorno ao estado basal da emoção? Ele demora para se acalmar ou leva dias para conseguir se recuperar? Na formulação de caso, isso vira algo como, por exemplo, paciente com histórico de alta sensibilidade emocional, reatividade a críticas e que tem um retorno lento ao estado basal desde a adolescência. Você pode aplicar isso com pacientes de personalidade borderline, mas também com pacientes de uso de substâncias, TEPT complexo, transtornos alimentares, enfim, pacientes nos quais a emoção está no centro do contexto clínico. A segunda pergunta é: que tipo de ambiente que respondeu a essa vulnerabilidade? Você pode investigar: esse paciente cresceu em ambientes onde as emoções elas eram ignoradas, ridicularizadas ou punidas? Quais foram as experiências dolorosas que esse paciente passou ao longo da vida, especialmente na infância e na adolescência? Na formulação, isso pode aparecer assim: histórico de ambiente com baixa validação emocional, críticas frequentes diante da expressão de sofrimento e pouca modelagem de estratégias saudáveis de enfrentamento. Percebe que isso já vai dando um mapa de como essa transação foi se construindo? Terceira pergunta: o que essa combinação ensinou para esse indivíduo? É aqui que você conecta o modelo biosocial aos sintomas atuais. Quais experiências invalidantes aconteceram na vida desse cliente? Como é que ele foi reagindo a essas experiências? O que é que essa pessoa aprendeu sobre sentir? Por exemplo, se eu sinto muito, então eu perco o controle, ninguém aguenta o que eu sinto. O que ele foi aprendendo sobre pedir ajuda? Então, por exemplo, é uma situação na qual os pais de fato só perceberam que a pessoa estava deprimida quando ela chegou a
tal situação, né? Quando ela teve tal comportamento, que é um comportamento impulsivo bem extremo. E quais comportamentos do paciente foram reforçados? Autolesão, uso de substância, comer impulsivamente, ameaças suicidas, entre outros. Aqui você pode investigar os acontecimentos na vida do teu paciente ao longo do tempo, usando, por exemplo, um gráfico de linha do tempo. O foco é em descrever o caminho e não apenas os sintomas. E para que tudo isso importa? Porque o modelo biosocial, muitas vezes, ele não é só uma explicação bonita, ele orienta o plano de tratamento. Se você entende que há uma vulnerabilidade biológica, você cuida de componentes biológicos também, né? Como, por exemplo, o sono, outras doenças que o paciente pode ter, né? Consegue coordenar o tratamento em conjunto com o psiquiatra. Se você entende que o ambiente invalidante teve um grande peso, você trabalha bastante validação, habilidades para impor limites, pedir ajuda, se comunicar de uma maneira efetiva. Você vai entendendo em quais contextos o comportamento problemático do paciente vai aparecendo. E isso pode te ajudar, inclusive, a fazer uma diferenciação entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de estresse pós-traumático complexo. E se você vai entendendo como certos comportamentos adaptativos foram reforçados, você vai usando análise em cadeia, análise de soluções e treino de habilidades para reforçar novas formas de enfrentamento. Você para de tratar sintomas soltos e começa a tratar formas de funcionamento do teu paciente. Em resumo, olhar para o modelo biosocial é você sair do ele é assim para como é que foi se construindo essa percepção de vida e esses comportamentos ao longo da história dele. Não é decorar um esquema teórico, é se perguntar qual é a vulnerabilidade, quais são os ambientes invalidantes e o que essa transação ensinou que agora aparece como sintoma. Quer mais vídeos como esse destrinchando aspectos da prática clínica? Comenta aqui embaixo o seu tema de interesse. Claro, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo e encaminha para algum amigo seu que gostaria de entender mais sobre esse tema.